Excelente noite para todos. Hoje a gente vai começar um podcast sobre o temas impactos econômicos e sociais na distribuição de remédios no meio pandêmico. E o nosso convidado de hoje vai ser o Ener, como professor o Ener Silva Gonçalves, é graduado, mestrado e doutorado em História pela linha de pesquisa Ciências e Cultura na História, pela Universidade Federal de Minas Gerais, que vem agregando conhecimentos nas áreas de História, Sociologia, Filosofia e Antropologia, e também entre outras áreas. Desde 2011 atua como professor de ensino superior na Faculdade Asa de Brumadinho, lecionando e orientando estudos interdisciplinares que envolvem conteúdos das humanidades e dos cursos de graduação da instituição. Boa noite, Werner. Boa noite, Kelvin. Tudo bem, né? Tudo jóia? Então, E beleza. também sobre a nossa convidada de hoje, Thaís Mari de Freitas Silva, graduada em enfermagem pela Faculdade Newton, apresentando pós-graduada em gestão de urgência e emergência, atualmente trabalhando como coordenadora de enfermagem em urgência e emergência. Boa noite, Thaís. Tudo jóia? Boa noite, tudo bem, e você? Também tô jóia. Eu, o Bruno, Railson e o Carlos somos alunos da Faculdade Asa de Brumadinho. Estamos no quarto período do curso de Direito. Boa noite, pessoal. Boa noite, Kelvin. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Começar a nossa introdução, eu queria fazer uma pergunta para a Thaís, como que ela trabalha nesse meio de urgência e emergência. Como estamos vivenciando numa pandemia que abalou o mundo inteiro, sobre várias medidas de segurança para a sociedade ao todo. Consequência disso, ocorrendo um aumento nos preços de utensílios médicos e a falta de medicamentos. Queria saber quais foram as medidas adotadas para sanar essas demandas, Thaís? Então, as medicações realmente elas tiveram um aumento, não só as medicações, né, mas todo o EPI que é utilizado dentro do hospital e fora do hospital, né, que a maioria das pessoas tiveram que utilizar, que foram máscaras, luvas, o álcool gel, né, eles tiveram um aumento enorme dos preços, medicação que talvez antes a gente comprava por R$ 2, R$ 3 a caixa do remédio, chegou um ponto de conseguir ele a R$ 40, R$ 60, né, que é o exemplo da ivermectina, né, que o pessoal usou muito no início, como se fosse, né, algo paliativo para tentar resolver a situação da pandemia. Muitos tiveram que ser substituídos, igual, por exemplo, a máscara. A máscara chegou ao ponto da máscara N95, que era muito utilizado dentro do ambiente hospitalar, não tinha para comprar, ou quando a conseguia, o valor estava muito alto. Então veio a solução das máscaras de tecido, né, que aí começou a produção das máscaras de tecido, e tinha coisas que não tem como você abrir mão delas. Tinha que pagar aquele valor alto no produto, no insumo, né? Que dentro do hospital a gente fala insumos. Não tinha como fugir. Equipamentos, né? A maioria dos equipamentos hospitalares, eles são feitos, né? Fabricados na China. Então aí vocês podem imaginar o preço que foi esses equipamentos. Vou dar um exemplo, por exemplo, de um monitor cardíaco, que é aquele monitor que a gente olha pressão arterial, os batimentos cardíacos, né, do paciente. Antes conseguíamos comprar ele na média de 5, 6 mil, e durante a pandemia estava 15, 20 mil. Então, alguns materiais não tinha como a gente abrir mão dele, tinha que ser comprados, né, mesmo com os preços que estavam. E outros foi fazendo essa substituição, igual eu falei da máscara. Bacana.
Ô, Ana, você tem alguma consideração? Algum dos meninos também quiserem acrescentar alguma coisa? Então, Kelvin, em relação ao que a Thaís colocou, a gente tem que pensar o peso do dólar nessa contabilidade. Nós temos que pensar também a questão de que é uma pandemia, né? Como a Thaís colocou bem, ela não ficou só no Brasil, ela ocupou o mundo inteiro, então você tem uma corrida, né, por esses insumos na área da saúde, né? Não sei se vocês lembram, lá em meados do ano passado, né, o kit de intubação, por exemplo, né, estava tendo uma corrida mundial por esse kit. Então, tudo isso acaba, infelizmente, elevando o preço, né, o valor desses tratamentos. É aí que a gente vê a importância de um sistema único de saúde, de um SUS. Imaginem vocês se a gente não tivesse SUS, né? Eu vi uma situação esses dias de um paciente que ficou mais de mês internado no hospital privado porque não conseguiu vaga no hospital público, né? E quando ele saiu de lá, a conta que ele tem que pagar é 3 milhões de reais. Assustador, né? Assustador. Então, e esse tipo de situação, gente, não é só no Brasil, se repetiu no mundo inteiro, nos Estados Unidos, então nem se fala. Muita gente que está devendo tudo, né? E que vai perder tudo. Como é que vai pagar? A não ser que o Estado lá faça alguma coisa. Então, eu acho que é muito bem colocado pela Thaís, né? Então, há esses fatores econômicos que acabaram pressionando esses insumos importantíssimos para a sobrevivência dos pacientes diante da situação posta pela pandemia, né? E não foi só uma situação pontual no Brasil, como foi uma situação mundial, né? Já não bastasse o cenário do dólar, então você tem uma elevação natural aí dos preços desses insumos. Realmente. Meninos, vocês têm alguma consideração? Uma coisa importante a perceber também é que nós pagamos essa conta, por mais que o SUS seja gratuito, e graças a Deus ele é gratuito, e assim, a conta ela chega e infelizmente está chegando por agora e tem muita, o estrago financeiro também foi muito grande, mas infelizmente foi um gasto necessário. A situação pedia esse gasto, infelizmente, é como a Thaís disse, as solicitações aumentaram e também o preço aumentou, então não tinha como não acontecer isso. O preço aumentou e a gente precisava de pagar e agora a gente tem que pagar essa conta, mas é uma conta que todo mundo está pagando, não é algo exclusivo para uns. A doença ela não escolheu ninguém assim a dedo, ela veio igual para todo mundo, assim como o desastre financeiro também veio para todo mundo. Meninos, e você, Carlos, e o Harrison, e tem alguma consideração a mais? E se não tiver, a gente pode dar sequência. Pode dar sequência, Kelvin, por minha parte. Pode dar sequência, Kelvin? Você pode ir, então, é suas vezes, então. Boa noite, Wene, boa noite a todos, né? Eu vou dar início a algumas perguntas. Primeiro para o convidado Wene. Novos hábitos que adquirimos durante a pandemia. Novos hábitos, né? Na verdade, não tão novos assim, sabe, o Carlos? Em vários momentos na história, né, quando a gente tem síndromes gripais, né, como foi a influenza espanhola em 18, esse uso da máscara já existia, né? Talvez não tão universal como está ocorrendo nesse momento, mas é um hábito, né, que era usado em momentos de emergência. Tá? Então, eu acho que por um bom tempo vamos usar a máscara. Acho que muita gente vai continuar usando máscara mesmo depois da pandemia, né? Porque o trauma de uma pandemia não se supera assim rapidamente, né? Essa questão do álcool em gel, eu acredito que vai ser reforçada. Já tivemos uma experiência disso, se eu não me engano, em 2009, né? Quando a gente teve a gripe suína. Mas foi uma experiência bem curta, uma experiência que praticamente não teve óbitos aqui no Brasil.
né? Mas agora, com 600 mil, eu penso que o impacto é diferente. Então, essa questão do álcool em gel vai ser, né, e lavar bem as mãos, uma coisa que era ensinada nas escolas e que ainda eu acho que isso, eu espero que isso seja realmente reforçado, tá? Agora, tem coisas que não vão mudar, né? A questão mesmo da aglomeração, né, das pessoas se aglomerarem, isso vai continuar mesmo que seja de forma clandestina, né, que a gente viu aí agora já está mais aberto, isso vai continuar, né? Eu acredito também que o ensino remoto ele é uma prévia de algo que vai impactar a educação aí, né, nos próximos 10, 20 anos aí, essa questão do avanço do ensino à distância, mas eu acredito que isso se consolida em países que já estejam melhor estruturados, né, como os países da Europa, Estados Unidos. Acho que no Brasil a coisa ainda vai demorar um pouco, né, porque você tem essa questão do investimento que tem que ser feito, dessa internet que tem que chegar para os mais carentes, né, a gente viu aí a dificuldade que para ter recurso para isso, que é uma coisa muito importante, né, então essa questão do ensino remoto, né, e da EAD, ela, com o tempo, ela pode, sim, se consolidar, né? Então, assim, eu vejo que também, né, voltando até essa questão das aglomerações, eu acho que as pessoas vão pensar muito, né, muita gente vai pensar assim, porque o carnaval, né, diz que o carnaval, vão liberar o carnaval, vão liberar, né, no Rio de Janeiro, a passagem de Ano Novo. Acho que muitas pessoas vão pensar 2, 3 vezes em ir num lugar desse tipo, né? Sabendo que a pandemia ainda não acabou, né? A gente está caminhando. Eu acho que a gente está vivendo, sim, uma fase de declínio, né? Eu espero, né, que essa questão da antivacina ela seja derrotada, né? Eu acho que as pessoas precisam de entender a importância da vacina, a importância de medicações que fazem efeito, que são testadas, né, para a vida delas e que, de alguma forma, né, esses insumos que são importantes para a vida das pessoas cheguem com preço adequado à realidade, né? É uma coisa até que a Thaís colocou aí, né, o quanto que disparou o preço das medicações, né, ivermectina, né, hidroxicloroquina, que são medicações importantes para tratar algumas outras doenças e não, né, que já está sendo colocada a COVID, né? Então, eu penso que é isso, né, que essa questão da máscara, a questão do álcool gel, a questão mesmo de se servir no self-service, eu acho que as pessoas elas vão ter outro tipo de atitude, né, diante da comida ali, né, pelo que nós vivemos. Enfim, é isso. Muito bacana a sua perspectiva, Wayne. Faz a gente refletir bastante, assim, sabe? Ainda nessa pergunta, eu quero perguntar para a nossa convidada Thaís. Novos hábitos que adquirimos durante a pandemia. Então, falando um pouquinho dentro da minha área, né? A gente pôde observar o aumento muito grande na questão do consumo de álcool, de cigarros das pessoas, né? Devido a ficar muito em casa, a questão da ansiedade, a depressão, né? Tudo isso vem junto com o isolamento social. Além do distúrbio alimentar, a pessoa acaba comendo mais, né? Comendo mais besteiras, aí vem as entregas em casa, né? Porque as pessoas evitam ir aos restaurantes, né? Então a comida vem até em casa, então acaba escolhendo aí os fast food, né? Então isso tudo vai aumentando, o que acarreta também a doença cardiovascular, né? Os problemas cardíacos, os AVCs e outras doenças mais. Além, né, do que já foi dito, a questão do uso do álcool gel, da máscara e o que eu acho que as pessoas se conscientizaram um pouco também com relação à higienização das compras de supermercado, que as pessoas criaram o hábito a higienizar, né, com o álcool, e até mesmo as roupas quando chegam em casa.
Então, além, né, das doenças que vieram juntos com tudo isso. Thaís, só para dar uma complementada, eu gostaria de agora te perguntar também se dentro do hospital, dentro da sua rotina ali, alguma coisa mudou assim de forma bem drástica. Não drástica, porque dentro do hospital a gente já tinha esses costumes da utilização da máscara, não o tempo todo como está sendo hoje, mas principalmente quando vai ter contato com o paciente, já tinha esse costume, o uso da luva, né? E dentro do hospital tem um setor que ele sempre está falando com a gente a questão da higienização das mãos. Então, para a gente dentro do hospital, a questão da higienização das mãos, então, nunca foi novidade, né? Principalmente por causa de transmissão de doenças, né? Isso já era, o protocolo dentro do hospital já existia com questão da higienização das mãos. Então, a única coisa que alterou foi a questão da máscara, a utilização direto, né, da máscara. E as roupas, né? Porque normalmente a gente simplesmente colocava um jaleco por cima. E as roupas tiveram que ser aquelas roupas mais grossas, descartáveis, né? A gente não pode levar para casa para lavar. Você sai do hospital e já joga ela no lixo. Entendi, muito obrigado. Por nada. Thaís, você falando. Muito obrigado, Thaís, pela sua resposta aí. Agora, voltando para o professor Wene, se eu interrompi, você quer continuar? Não, eu só ia falar uma coisa aqui, que a Thaisa falou uma coisa que é verdade. Tem muitas pessoas que estão com problema tanto psicológico sobre ficar em casa, onde que aonde que elas estão descontando é na comida e aonde vem a obesidade. Eu sou professor de Muay Thai e agora eu tô dando aula domiciliar. Por causa que a academia é um local muito fechado, entendeu? É pouco espaço. Aonde tem, querendo ou não, a gente vai ter contato de pessoas. E eu tenho vários relatos que meu público-alvo é mais mulheres. E eu tenho relato delas e visto mesmo que elas estão mais cheinhas, entendeu? Mais com problemas depressivos, entendeu? Porque aonde que essa pandemia também acarretou que os filhos dela não estão mais estudando remotamente. Então nisso acarretou um grande desespero, entendeu? Era uma rotina totalmente mudada para a vida delas. Aí eu só queria fazer essa consideração. Então, voltando para o professor Wene e pedindo desculpa ao meu colega Kelvin por ter cortado ele. A próxima pergunta. Como o país se recuperará, Wene? É uma boa pergunta. Eu tenho. Interessante, Hã? interessante a Uai, pergunta, né? nossa, como o país vai se recuperar? Eu acho que não é só uma questão só de Brasil, não. Eu É acho que mundial. é uma questão mundial. Uma questão mundial. Mas focando especificamente no Brasil, eu penso que vários prefeitos e vários governadores fizeram parte deles. Eu acho que o governo federal poderia ter feito mais, né? Sabe? Eu acho que a saída para isso passa em fomentar o pequeno e o médio negócio, né? E manter o serviço público estruturado, né? Fazer uma reforma administrativa, como estão ventilando aí, que você ataque, né, o pessoal aí da saúde que defendeu bravamente a população brasileira durante a pandemia, que você ataque o pessoal da educação, né, que em sua maioria trabalhou dando aula virtual, né, tendo que segurar as pontas. Vocês viram aqui na Faculdade ASA o que nós, professores, fizemos, né? Eu posso dizer para vocês que foi um momento que muitas vezes eu atendi aluno pelo WhatsApp, alunos que estavam cabisbaixos, né, com a situação da pandemia, temerosos, né? Então, eu acho assim que a coisa passa por aí. Eu acho que você tem que
vamos dizer, no bom jargão popular, tirar o escorpião do bolso, né? Fazer que nem o Biden está fazendo nos Estados Unidos, que liberou alguns trilhões lá. Eu sei que o Brasil não tem todo esse dinheiro, né? E investir exatamente, né, para recuperar o pequeno e o médio negócio, né? E manter forte o serviço público, porque nós temos muitas pessoas que estão numa situação que dependem exclusivamente do serviço público, né? Muita gente tem um índice interessante, eu acho que a Thaís deve saber disso. Muita gente perdeu o emprego e, por tabela, plano de saúde. Então, a demanda no SUS aumentou assim drasticamente, né? Então, isso de alguma forma acabava amenizando. Então, aí vocês percebem o quanto que é importante na economia olhar para esse setor, né? O pequeno e o médio negócio, que são setores que empregam muita gente, né? Empregam muita gente. E de alguma maneira é necessário você pegar setores que estão dando lucro, vamos dizer assim, né? Que estão trazendo recursos para o país, como o próprio agronegócio, e esses recursos que o governo, de alguma forma, afere do agronegócio, eles precisam de ir nesse sentido, né? Eu vou além, pode parecer até o que eu vou falar aqui meio populista, mas não é. O Roosevelt lá atrás, quando os Estados Unidos estavam na Grande Depressão, ali na década de 30, eu acho que era necessário, né, para aquele que quer empreender, aquele que quer resgatar o seu negócio que quebrou aí na pandemia. Em troca, o governo empresta, mas empresta a juros zero mesmo. É uma situação de emergência, a juros zero, né? Mas o que você oferece como contrapartida? O que você pede como contrapartida? Empregos com carteira assinada. Porque aí você cria um ciclo, um ciclo virtuoso, né? Porque quando o empregador contrata mais gente com carteira assinada, ele está recolhendo impostos que vão para o governo e que o governo pode reinvestir tanto no setor produtivo quanto no setor social. Eu penso que o caminho é esse. Então, muito obrigado pela resposta. E passando para a próxima pergunta. Quais os cenários da crise econômica? Isso você está falando comigo, Carlos? Isso mesmo, com o senhor, Wendel. Uai, Carlos, eu vou te falar uma coisa. Ao longo da história das pandemias, né? Eu estudei muito nesse período a de 1918. Aconteceu que o preço de muitas coisas, alimentos básicos, essenciais da população, disparou. Teve uma subida. Isso aí acontece, tá? E aí a atitude do governo naquela época, qual que foi? Foi de subsidiar o preço desses produtos básicos e não simplesmente deixar o mercado, né, resolva aí, ó, né, resolva o mercado e a população. Então o governo ele interferiu sim. E olha que era uma situação mais complicada até que a nossa. Sabe por quê, Carlos? Porque o mundo estava vindo de uma Primeira Guerra Mundial, já emendou com a pandemia de 18, logo no final da Primeira Guerra Mundial. O que aliviava de alguma forma era o fato de que a maioria da população ainda vivia no meio rural. Então, a fome acabava sendo amenizada por essa situação, né? As pessoas plantavam ali, colhiam ali e de alguma forma você tinha uma subsistência. Mas, por exemplo, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que um dos produtos mais procurados aí nessa pandemia foi o limão, né? O limão antes da pandemia, ele era baratinho. Hoje, você vai ali para você ver no mercadinho, né? Então, o limão, é interessante que o limão em 18 também foi procurado. Em outros momentos de pandemias gripais, o limão foi procurado e o preço do limão tendeu a crescer, né? A subir, tá? Mas o cenário de crise que a gente vive é uma crise realmente econômica, e envolve uma crise política, envolve uma crise ideológica, né? Eu cansei de falar isso para vocês em sala de aula, eu acho que
que a gente precisa de deixar um pouco essas questões ideológicas de lado, né? Essa coisa de ficar levantando bandeira de partido, bandeira do Brasil para político. Eu acho que se a gente tiver de levantar a bandeira do Brasil, que seja para o próprio povo brasileiro, né? A bandeira é do povo. A bandeira não é de político A nem político B, sabe? Então eu entendo que os nossos políticos, eles deviam olhar sim para o que está acontecendo como um todo, eles deviam se unir em favor de nós, porque a gente acaba pagando o salário deles. E o que eu vejo? O que eu vejo é que nesse intuito, é aquilo que eu falei no início, quem tem feito mais é quem realmente está mais próximo da população, os prefeitos, né? Governadores. Então eu acho que o pessoal de Brasília podia fazer mais, né? Para a gente poder sair dessa crise aí. Tem muita coisa que passa por lá e que, infelizmente, não cabe só à vontade de um prefeito ou de um governador, né? Então, e além dessa situação do Brasil, a gente tem uma situação mundial também, uma crise mundial, né? Que pega os Estados Unidos, que pega a Europa, que pega a China, né? A China está deixando de comprar, né, algumas coisas. Então, é uma recuperação não só das nossas questões, que a gente precisa de resolvê-las, mas também existem questões externas, né? Isso a gente não pode ocultar, esconder. É isso. Ainda continuando com o senhor, eu vou passar para a próxima pergunta. Medidas provisórias medidas provisórias às propostas de retomada da economia. Mas eu acho que passa por aquilo que eu te falei, né? Eu acho que você precisa de financiar o pequeno e o médio negócio. Porque o grande capital, ele não sofreu tanto assim. Ele não sofreu tanto, né? A gente vê isso claramente, mas o pequeno e o médio negócio, eu estava vendo hoje, escutando na Itatiaia, a questão de recuperação judicial, e eles deixaram muito claro, o pequeno e o médio negócio são os que mais sofreram, principalmente setor de serviços, nem se fala, tá? O meu receio é que, se não for feito isso, você vai colocar cada vez mais atividades nas mãos de poucas pessoas, né? Se as pessoas hoje temem aí o socialismo, né, o comunismo, como alguns falam, eu acho que as pessoas também deviam temer o monopolismo, que é talvez até mais perigoso do que a gente imagina. O monopolismo no mercado, né, você ter um setor nas mãos de poucas pessoas, isso inclusive é até para o pessoal que defende o liberalismo, isso até é antiliberal, né? O liberalismo, ele pressupõe o quê? Ele pressupõe você ter cada vez mais o maior número de pessoas que ofertem aquele serviço, a livre concorrência, tá? Então, eu fico vendo essa discussão, Carlos, sobre o Estado tem que se afastar, o Estado ele destrói a livre concorrência, mas será que é só o Estado mesmo? E a lógica dentro do mercado? E o monopolismo? O monopolismo ele não faz isso, não? Ele não destrói a livre concorrência, não? Então, eu acho que o Estado, quando ele investe para ressuscitar o pequeno e o médio negócio, ele está fomentando a livre concorrência, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a coisa passa... Eu acho que é a principal medida, e é aquilo que eu falei, continuar investindo no serviço público, né? Mas tem servidor público que não devia estar ali. Então, você cria formas de avaliação para que essas pessoas não continuem servindo, né? Você não tem que chegar e penalizar com esse projeto de reforma administrativa que penaliza, principalmente quem está aqui na ponta, né? Os professores, os enfermeiros, os médicos que estão aqui na ponta, né? E isso não é bacana, tá? É isso. Então, continuando ainda com o senhor, próxima pergunta. Reinvenção dos negócios e oportunidades na nova economia mundial. Pois é, Carlos.
O que a gente vê passa um pouco até pelo que a Thaís falou, né? Você teve, de alguma forma, esse boom aí do pessoal entregando, né? O delivery, teve esse boom do delivery, teve o boom da internet, né? As lives, né? O YouTuber, os YouTubers aí, os livers, né? Estão aí. Mas, por outro lado, também, o que a gente tem vivenciado, vocês viram recentemente, essa questão essa crise que teve de um dia do Facebook, do WhatsApp e do Instagram. Ali que mora o perigo, que eu estou falando do monopolismo, né? Tudo na mão de uma empresa só. O que aconteceu? Deu problema no Facebook, pegou tudo. Né? Agora, quando você tem várias pessoas ofertando o serviço, deu problema em uma, você tem a possibilidade de buscar outra, né? Então, o serviço acaba sendo garantido, acaba existindo, tá? Então, eu penso que esse mundo de oportunidades, ele passa também para a gente pensar como que a tecnologia servirá ao homem, servirá à humanidade e não jogará uma massa de trabalhadores na exclusão, tá? Tem um historiador israelense que ele fala uma coisa interessante, né? Eu tenho que lembrar o nome dele. Ele fala uma coisa interessante que é o seguinte, que esse avanço da inteligência artificial pode ser talvez a maior revolução de exclusão social do mundo. Se não existir uma reflexão de inclusão das pessoas. Né? Porque se você vai acabando com o emprego, e é interessante, né? Porque a defesa do trabalho, a defesa do emprego é um ideal liberal. Que coisa, né? Então, quando você vai acabando com o emprego, vai acabando com o trabalho, você coloca essas teorias liberais que o pessoal defende em xeque. Né? Você coloca a livre oferta de empregos, de alimentos, tudo em xeque. Então, eu penso que tem que ser repensada essa situação que envolve homem e tecnologia, né? E um outro cenário também que a gente precisa de rever essa relação nossa com a natureza. Eu acho que a gente precisa de fomentar mais formações que façam o homem interagir com a natureza de forma civilizada. Mas um civilizado não que só traga vantagens para o homem, mas que traga vantagens que mantenha, que sustente a natureza que dá vida ao homem, né? Então, a gente vê, por exemplo, essa discussão mesmo da origem do coronavírus. Se é uma origem do morcego, se foi um acidente de laboratório, eu acho que passa um pouco por aí, sabe? A gente tem que entender qual que é o nosso lugar no meio da natureza e não achar que a natureza vai nos servir ad eterno. E a gente sabe que não é bem assim, tá? Então, eu queria fazer uma perspectiva também, que eu estava lendo lá, que durante a pandemia, várias áreas, vários tipos de negócio foram abertos. Surgiu novas oportunidades para muita gente. E uma questão interessante é que muita gente ficou muito rica na pandemia. E muita empresa também quebrou. Ela mudou totalmente o tipo de mercado, criou novas perspectivas, assim. Eu vou passar agora para o meu amigo Harrison. Ô, Carlos, só observando uma coisa que você disse aí, é interessante a gente olhar o movimento da indústria automobilística. Repare que no Brasil e no mundo afora, houve uma subida do preço dos carros, e aqueles carros considerados populares praticamente saíram de linha. Sabe o que significa isso? Concentração de capital, tanto dentro da indústria automobilística, como a leitura que eles fazem do mundo, tipo assim, não vamos produzir tanto como produzíamos antes, porque houve um empobrecimento em massa, isso não foi só no Brasil, eu acredito que no mundo inteiro, então nós vamos produzir para aqueles que têm dinheiro para pagar, né? Então, eu acho que isso, né, vamos dizer assim, essa calibragem que foi dada nos negócios também mostra para a gente
de certa forma, concentração de riquezas e, por outro lado, precarização do trabalho. E não é só a precarização daqueles que trabalham em Uber ou que trabalham no delivery. Inclusive, o pessoal da saúde sofreu ainda mais com isso, né? Imagine, a Thaís deve ter vivenciado isso lá. Muitas vezes tiveram que se virar na falta de alguma coisa. E a gente viu várias notícias a respeito disso. Imagina aquele pessoal lá de Manaus tentando salvar o povo lá sem o oxigênio. Isso é precarização, né? Eu acho que a gente precisa de voltar os nossos olhos para isso, tá? Mas é isso. Então, aí eu vou dar continuidade, passando para o colega Harrison, que vai te fazer algumas perguntas também. Muito bom. Uma boa noite a todos. Meu nome é Harrison e é muito bom estar com todos vocês na gravação desse podcast. Eu fico muito feliz com a presença do nosso professor Wêner, que nos acrescentou muito no tempo em que tivemos juntos, nós em caráter de alunos. E ele, com muita boa vontade, atendeu ao nosso pedido. Assim também eu estendo meus cumprimentos e agradecimentos a Thaís pela sua participação. Gente, todos nós sabemos que a pandemia ela afetou toda a nossa rotina. Afetou a nossa rotina, afetou a economia, tudo foi afetado, né? E eu gostaria de saber, nós gostaríamos de saber, professor Wêner, como a pandemia afetou a nossa saúde mental? Nossa. Ela sempre afeta, né? Esse tipo de evento ao longo da história sempre afeta, sempre toca nisso, né? Eu vou dar um exemplo. O próximo carnaval promete. Por que eu digo isso? Porque o carnaval de pós-pandemia de 18, você teve um índice de nascimento 9 meses depois daquele carnaval que foi assim, nas alturas, né? O pessoal se soltou, né? Então eu acho que o próximo carnaval vai acontecer, tá? Mas essa coisa do povo ficar em casa também, você teve, eu conheço casos de pessoas que tiveram 1, 2 filhos, né? Aquilo que a Thaís colocou muito bem, o consumo de álcool cresceu, teve uma pesquisa mostrando que o consumo de vinho em meados do ano passado tinha subido, né? Isso antes da inflação ir lá para as alturas. O povo estava comprando vinho para tomar em casa, né? Cerveja, então, nem se fala, sabe? Netflix, eu acho que tudo isso, de alguma forma, tá ligada ao psicológico, tá ligada à própria representação social da doença, né? O temor, né? Aquela coisa assim, ah, tá, eu vou me proteger, mas também eu não sei se eu pegar essa doença, se eu vou conseguir me sobreviver. Isso estou dizendo antes da vacina, né? Eu acho que a vacina, quando ela veio, ela ameniza a situação. E existe um outro lado também que a gente não pode esquecer, que é muito importante, que é a questão do luto, né? A situação que foi imposta pela pandemia é uma situação muito triste, muito trágica, e eu sou testemunho disso, eu vejo isso, né? Eu perdi parentes, perdi meu sogro, que era muito querido, né, entre nós, e, e assim, as pessoas vão ter que buscar ajuda psicológica na igreja, né, para poder superar esse momento. Não é um momento fácil, não. Por mais que a gente se vacine, por mais que a gente se imunize, existem crises, né? E a Thaís até falou sobre isso, né? Existem outras crises da saúde que ficaram ocultas durante a pandemia e vão estourar. Imagine quantas pessoas que deixaram de se tratar de câncer e que está represado isso e que vão morrer, né? A gente não sabe, já está acontecendo, na verdade. E é lógico que essas pessoas têm as angústias delas, já tinham as angústias delas em relação ao câncer e somou-se dessa a Covid, né, que acabou bloqueando muitas vezes o seu tratamento, né, você tinha ali as UTIs ocupadas com a Covid, né, CTIs, e aí os tratamentos pararam, né, as cirurgias pararam. Então,
tem tudo isso. Aí tem outras questões também que eu acho que os nossos governantes precisam ter muito tato no que eles falam. Eu acho que é um momento de ter sensibilidade, né? Eu acho que aí eu vou citar dois exemplos aqui de governantes que, de alguma forma, procuraram, não só nas suas medidas, apesar que os dois tiveram ali suas, né, vamos dizer assim, as suas disputas, mas quando a gente olha, por exemplo, para o Calil aqui, para o Zema, né, o Neném aí em Brumadinho, né, também é um exemplo, e olha que o Neném ele passou por uma situação mais complicada ainda, vindo de uma tragédia ali no início de 2019, tragédia da Vale, e de repente uma outra tragédia, que é a tragédia da Covid. São duas tragédias, não é fácil ser prefeito nisso, não. Não é fácil, não. Então, eu acho que as falas, né, tanto do Calil quanto do Zema e do Neném, que eu pude ver mais próximo, são falas que, de alguma forma, tentaram, sim, amenizar essa situação psicológica, né? E Harrison, e tem uma outra situação também que vocês colocaram muito bem. Não é só o medo da perda de parentes ou da própria vida, a perda do emprego, a perda do negócio, né? Como conciliar isso? Como conciliar essa questão da doença com essa questão da sobrevivência via trabalho? Eu penso que você não tem que fazer uma escolha ou trabalha ou fica em casa. Eu penso que desde o início da pandemia, eu acho que deveria ter ocorrido uma educação em saúde. Eu acho que deveria ter se frisado para as pessoas deveria ter se feito uma campanha de verdade, frisado para as pessoas, olha, em momentos de pandemia no passado, você tinha sim um isolamento social, um distanciamento de quarentena, isso é normal, né? Eu acho que o Mandetta tentou fazer isso, né? Infelizmente, por motivos que todos nós sabemos, isso não foi à frente, né? E então, eu acho que faltou tato, sim, de alguns políticos, que as pessoas depositavam muita fé neles e eles falharam, né? Então, eu penso que talvez um aprendizado já indo por esse lado, né? Que os futuros políticos, administradores públicos de empresas olhem e pensem como estruturar isso, né? Uma situação de pandemia de uma forma, vamos dizer assim, considerando a complexidade da situação. E não simplesmente olhando para o umbigo e falando assim, a questão econômica é a mais importante, a questão do trabalho é a mais importante. E que se dane se alguém vai morrer. Não é por aí, né? E também você não pode falar assim, todo mundo vai se trancar e depois a gente conversa lá sobre economia. Não, eu acho que isso tem que haver uma sincronicidade da questão, uma sinergia, essa que é a palavra, né? E se você perguntar ao Enner, o que você teria feito? O que eu teria feito é falar assim, pessoal, é o seguinte, vamos usar máscara, né? Distanciamento social, vamos criar formas de sociabilidade que permitam a pessoa trabalhar e a pessoa se cuidar, né? Uma experiência exitosa no início da pandemia que eu vi que tinha êxito e depois não sei por que foi deixado de lado foi aqui em Pedro Leopoldo, que eles criaram um rodízio, né? Que uma parte da cidade abria, outra parte fechava, né? Um setor abria, outro setor fechava. Eu acho que esse era um caminho com horários reduzidos, e aí você reduz o número de pessoas que usam o transporte público, né? Que estão circulando, que aí você reduz a circulação do vírus, e aí você reduz o número de pessoas que vão, infelizmente, né, pressionar o serviço público, né, os hospitais privados também. Então, eu acho que faltou diálogo. Foi aquilo que eu falei no início, né? Já não bastasse essas questões que pressionam o psicológico, ainda você tem essa guerra ideológica aqui no Brasil, que eu acho que me desculpe, mas eu acho que é uma perda de tempo. Eu acho que o Brasil está perdendo muito tempo com isso, tá? E isso está afetando psicologicamente as pessoas, né? Então, a pandemia, de alguma forma, também
ela acabou tornando isso, em vez de amenizar, eu achei até que fosse amenizar essa questão ideológica, mas não, né? Mas não. Enfim, eu acho que são essas as questões psicológicas que nós temos aí e que realmente os nossos psicólogos, professores, pessoal da saúde, né, o pessoal da religião vai ter que saber lidar, né? É isso. Muito obrigado, professor. Thaís, já foi muito bem colocado pelo professor, mas o que você tem visto no dia a dia? Como a pandemia ela afetou a saúde mental de todos nós? Então, diante, né, do isolamento social, eu comentei, veio a depressão, né, a ansiedade, as pessoas estão tendo mais dificuldade para dormir também. Eu acho que essa questão de não ver a família, né, da aglomeração familiar, dos amigos, isso tudo vem afetando a saúde mental das pessoas. A questão do home office, a pessoa trabalhar em casa, porque a pessoa que trabalha no escritório, por exemplo, ela está ali convivendo com outras pessoas, mas a partir do momento que ela foi trabalhar em casa, né, se isolou de todo mundo. O contato que ela tem com essas pessoas, com os colegas, talvez é através de um vídeo, né, de uma reunião, vídeo, ou por telefone, não tem mais aquele contato que tinha antes. Então, isso tudo, dependendo da pessoa, vai afetando, sim, a saúde mental dela. Questão do desemprego, né, as pessoas, o aumento de tudo, alimento, às vezes um aluguel, água, luz, telefone, e às vezes a pessoa é desempregada. Então, isso tudo vai mexendo com o psicológico das pessoas. O empresário que perdeu a empresa, às vezes tinha lá 30, 20 funcionários, então ele teve que dispensar esses funcionários e ele mesmo também, né, ficou sem a fonte de renda deles. Isso tudo vai prejudicando. Agora, dentro do ambiente hospitalar, né, como os enfermeiros, os médicos, os técnicos de enfermagem ali na linha de frente viram muita coisa, presenciou muita morte, presenciou a falta, né, dos insumos, de material, acontecendo o caso, às vezes, de ter que escolher, porque, por exemplo, um respirador, quem vai sobreviver? Quem tem mais chance de sobreviver? Então, eu vou tirar o respirador desse paciente e vou colocar no outro, porque na falta do respirador, eu tenho que escolher um. Então, os profissionais da saúde foram as pessoas que mais tiveram problemas psicológicos. O índice de suicídio dentro dos profissionais de saúde foi muito grande. Então, essa vivência da morte, né, muitas vezes sem saber, igual no início da pandemia, os profissionais da saúde não sabiam nem como lidar com aquilo, o que poderia fazer, que medicação dá para poder salvar a vida daquela pessoa. E muitas daquelas pessoas que estavam ali internadas, às vezes era até colega de trabalho. Então, um colega vê o outro internado, entubado, numa situação daquela, sem ter o que fazer para poder ajudar, isso, a cabeça da pessoa vai ficando a mil, né? Além, também, de pontuar para vocês a questão da mídia, né? A mídia, ela colocou muita coisa na cabeça das pessoas. As pessoas em casa, assistindo mais televisão, assistindo mais a reportagem, então a mídia manipulou muita coisa também. E aquilo, dependendo da pessoa, né, ela vai colocando aquilo na cabeça e entra em desespero, entra em loucura. Acha que se ela colocar o pé na rua, ela vai pegar o Covid e ela vai morrer. Muitos casos de pessoas que pegaram o Covid não queriam nem ir no hospital para ser medicado ou para fazer um acompanhamento, porque eles viram na televisão que as pessoas iam para o hospital, ou ia para o hospital de campanha, ou ia para uma UPA, para o posto, e internava e entubava. Porque a mídia colocou isso, que todos que iam estavam sendo entubados e a maioria morria. Então, quando às vezes a gente falava assim, olha, você vai ter que procurar um atendimento médico, ou você vai ter que, né, fazer um tratamento,
a pessoa já logo imaginava, não, eu vou ter que ficar entubado e internado no CTI, e eu vou morrer. Então, a mídia também ajudou muito a prejudicar a saúde mental da população. Eu gostaria só de fazer uma parte, Harrison, na fala da Thaís, que é exatamente isso que ela colocou, né? A mídia, ela tem, sim, essa pegada, né? No meu doutorado, eu estou trabalhando com a dengue, e uma das palavras que mais vem de jornal é epidemia, né? Não que não seja um cenário grave, um cenário complicado, mas tragédias, as pessoas ficam curiosas, ficam aguçadas, e isso leva, assim, ao que a Thaís colocou, né? A ansiedade, né? Que é considerado um dos maus que nós vivemos, né? Uma grande doença que está aí, né? A gente vive ansioso, né? Em relação ao futuro, em relação a tanta coisa, e a pandemia, ela acaba fazendo isso. E já não bastasse as notícias ruins, mesmo sendo verídicas, tem as fake news. Tem isso também, né? Então, isso que a Thaís colocou, né, de que se espalhou-se muitas vezes, seja mostrando que realmente muita gente ia e acabava entubado, mas as fake news também colaboraram para isso, de alguma forma, né? Quando você espalha tratamentos que não se sabe ao certo se isso vai realmente gerar conforto para as pessoas, né? Se vai proteger as pessoas, e aí as pessoas evitam de procurar o serviço de saúde, né? É uma coisa que se repete, por exemplo, que se repetiu na dengue, tá? Aí deve saber disso, né? Em epidemias de dengue, muitas pessoas não vão para os hospitais, preferem tomar o Tilenol, o paracetamol e pronto, tá de boa, né? A automedicação e é isso aí, vamos resolver. Então, é uma cultura que está se perpetuando, que vem se perpetuando, né? E foi bom ela ter colocado essas questões, né? Do alcoolismo também, né? Do estresse, e tem aquela questão do não morar. O que é o não morar? Foi isso que a Thaís colocou muito bem, essa questão do home office, né? A sua casa é tudo, menos o seu lugar de descanso, né? A sua casa é o seu lugar de trabalho, é o seu lugar de reunião, é o seu lugar de escrever tese, é o seu lugar de se preocupar, né, com as notícias da família, em relação à família, como está todo mundo, né? Eu vivi essa situação com minha mãe, que minha mãe pegou a Covid, minha mãe se isolou, minha mãe ficou uma semana sem conversar com a gente. Depois ela veio e explicou que ela estava com Covid e que não queria dar trabalho para ninguém. Eu falei, mas a senhora tinha que ter falado, né? E minha mãe tem diabetes. E a gente preocupa, sim, né? Mas acaba que a mídia, ela precisa de rever a forma dela de informar as pessoas, né? De ser mais assertiva. Eu acho que essa é a palavra. E não ficar, muitas vezes, ou, né, essa mídia alternativa das redes sociais espalhando fake news, ou acentuando ainda mais o desespero, o temor, e assim vai. Muito obrigado, muito bem colocado por ambos. E eu também me lembro que a parte mais difícil do início do distanciamento social foi que a gente entendeu que realmente o aperto de mão fazia um sentido. Nunca foi tão necessário um abraço. Então, o distanciamento social foi muito difícil mesmo para todo mundo e com certeza trouxe muitos prejuízos psicológicos para todos. Eu até uso muito uma frase que não é minha, de Nelson Mandela, que a gente nunca perde, ou ganhamos ou aprendemos. Então, com certeza, eu sei que muitas pessoas perderam muito nessa pandemia, mas em contrapartida, eu também posso dizer que nós aprendemos muito. Aprendemos, no mínimo, que para ser gente nós precisamos de gente, e gente perto. Então, realmente. Para a próxima pergunta, professor Wene, a pandemia ela atrapalhou a realização do trabalho? Com certeza. Com certeza, Harrison. Assim, é lógico que a gente teve que se virar, né? Como é que você ia continuar levando a normalidade frente a uma doença desconhecida e que com o tempo se provou, né? A gente está vendo o vírus aí passando por mutações,
né? E que não era simplesmente uma gripezinha, né? Então, é lógico que a gente teve que se readaptar à situação, né? Eu, enquanto professor, né, tive que, vamos dizer assim, reciclar, me atualizar e enfrentar esse ensino remoto emergencial, né, com minha filha em casa, esposa e toda essa situação. Eu lembro que no dia que meu sogro morreu, eu dei aula, né, foi um dia muito triste, os meus alunos, né, foi até no Dia Internacional das Mulheres esse ano. Então, é muitas coisas, a gente tem que, né, tá se aperfeiçoando, igual no caso do próprio relato da Thaís, né, o que eles tiveram também que fazer lá nos hospitais, pensar que foi uma das categorias que se mantiveram no presencial, né? Eu tenho uma cunhada que trabalha no João 23, na ala Covid, que inclusive ela teve que vestir roupas que ela não vestia, e essa questão de jogar roupa fora era direto, máscara, luva, para não se contaminar. Assim, eu não entendo, graças a Deus, a princípio ela passou ilesa, trabalhando na ala Covid, né? Eu até falei que ela é um caso a ser estudado, vai que ela tem alguma substância no sangue dela aí que é a cura da Covid, a gente não está sabendo, né? Foi ela ter passado ilesa, todo mundo pegando Covid, só ela, né, segurando a onda. Então, você vê a reinvenção do trabalho, por exemplo, o pessoal da alimentação, né, os restaurantes aí com delivery, né, os supermercados também com delivery, tá? Por outro lado, você vê que Cabify foi embora, a Uber está em crise. Eu digo assim, os prestadores, não a empresa em si, né? Muita gente deixou de pegar a Uber, aí já não bastasse a pandemia, veio essa elevação do preço dos combustíveis, né? Você vê relatos do pessoal falando que está tendo que pagar para trabalhar, né? Ameaças dos caminhoneiros. Então, isso tudo soma, isso tudo acaba afetando o nosso desempenho, no trabalho, tá? Então, a gente teve que se reinventar, né? Para se sustentar, tá? E é isso que eu estou falando. Para retomar a normalidade, vai ter que haver um investimento do Estado, um investimento do mercado, um investimento da sociedade, né? Para que esses negócios que, infelizmente, estão suspensos ou quebrados possam ressurgir, né? Porque muitas pessoas que quebraram aí não quebraram porque quiseram, não. Quebraram porque a situação impôs isso, né? A atividade foi paralisada, tá? Então, basicamente é isso. Muito obrigado, professor. Bruno, agora é com você. Obrigado, Edson. Peraí. Aí, agora sim. Vocês estão me ouvindo normalmente? Sim. É que deu um probleminha aqui. Eu gostaria de perguntar, principalmente agora para a Thaís, lógico, se o Renner quiser fazer alguma consideração, fique à vontade, mas eu gostaria de saber sobre você, na sua visão enquanto profissional de saúde, quais as principais inovações, principalmente inovações médicas, nos insumos e até mesmo nas estratégias do enfrentamento à doença que você pôde perceber? Então, dentro da área hospitalar, é um pouco complicado inovar com relação a insumos, a medicação. O que acontece às vezes é você trocar um antibiótico, por exemplo, por uma outra marca ou uma outra empresa, uma outra fabricante, igual a questão da máscara, né? Não tem a N95, vai uma máscara de tecido, não tem um jaleco de plástico que dá para higienizar, porque tem alguns capotes, né? Que dá para higienizar, para não ter que descartar, né? Higieniza com álcool 70, mas ele é um pouco mais caro. Muitas vezes o hospital não tinha
como disponibilizar esse material, vi casos de UPAs e hospitais que não davam os EPIs, né, para os profissionais, então os profissionais tinham que comprar, tiravam o dinheiro do bolso deles e compravam esses EPIs. Então, às vezes, acabava o EPI do hospital, por exemplo, esse né, de plástico, né, um material parecendo um plástico, utilizavam um de tecido, mas que fosse descartável. Então, sempre estava questão de... Tem um uniforme que fala uniforme cirúrgico, então pijama cirúrgico, que às vezes a pessoa vestia ele e não podia nem ir no banheiro. Muitos profissionais no início estavam tendo que utilizar a fralda porque não podia ir no banheiro, porque não podia contaminar aquela roupa, porque não tinha outra para substituir. Então, eram as formas que eles usavam. É igual a questão do respirador. Tinha que escolher qual paciente que eu vou colocar o respirador. Esse aqui está um pouquinho melhor, esse aguenta um pouco mais, só no oxigênio, e então eu vou colocar o respirador nesse outro paciente. Ele tem né, tá um pouquinho, a saturação dele está um pouquinho abaixo do que o outro, então vamos deixar nesse daqui que está um pouco mais grave. Então essas eram as maneiras que foi utilizado, né? Ou então comprava o material mesmo com o valor mais alto para não ter que ficar sem o material. Mas na maioria das vezes, às vezes a família do paciente, né, ajudava, comprava o insumo ou a medicação, ou o profissional comprava do próprio bolso. É interessante você dizer isso, até mesmo voltando um pouco do que você disse, um pouco da manipulação da mídia. Nós recebemos diversas notícias, como, por exemplo, respiradores mecânicos, inovadores, novas invenções, mas, assim, na prática, você vivenciou isso e a gente consegue perceber hoje que teve que, na realidade, escolher para qual paciente você colocava o respirador. Então, a situação foi muito complicada. Ruêner, você tem alguma consideração acerca disso? Na verdade, também existe, né, essas saídas tecnológicas, né, essas escolhas que foram feitas, mas, assim, a gente vai, com certeza, em termos de tratamento, terapia, né, nós vamos ter, assim, eu acho que um grande desenvolvimento, principalmente a partir do ano que vem. Então, está surgindo novas medicações, as vacinas estão aí, elas vão, com certeza, serem atualizadas, né? É lógico que a gente está numa corrida em que o vírus está competindo com a gente, né? É engraçado usar esses termos darwinistas, mas é o que está, né? A seleção natural. E a gente, de alguma forma, eu acho que a gente está ganhando tempo com a vacinação, isso, né, quase com 5 milhões de mortos no mundo inteiro, sem contar subnotificações, né? Então está tendo, sim, a ciência ela tá avançando mesmo, né, com antivacina, mesmo com negacionismo, né? Que bom, que bom. Isso favorece, inclusive, a nós na educação, ao pessoal da saúde, da segurança, de todos os setores, né? Isso tem um peso muito importante dentro do trabalho que você está, né, proporcionando aqui, essa questão econômica, do próprio desenvolvimento econômico também, né? Não só dentro daquilo que eu falei do próprio investimento, né, no pequeno e médio negócio, mas a questão dos tratamentos, né, de dar segurança para as pessoas, o turismo, né, que tem que ressurgir, foi um setor que sentiu demais também, né? Então, eu acho que essas inovações, elas vão, sim, impactar positivamente, né? Ou seja, elas têm um peso no próprio desenvolvimento humano, aquilo que eu estava falando agora há pouco, né, com um olhar crítico quanto à inteligência artificial, né? Que o Harari, que é o historiador lá de Israel, coloca, né? É isso. Muito obrigado. Thaís, você nos relatou sobre um grande aumento no preço dos remédios, dos EPIs, e eu acredito que esse foi um dos principais transtornos causados pela pandemia. Eu gostaria de saber de você agora a situação atual, como a gente está
se essa situação já equilibrou, se os preços voltaram ao normal e qual que é a sua perspectiva para daqui para frente, se tende a diminuir, se tende a se manter ou aumentar. Então, os preços ainda continuam um pouco altos, né? Não teve queda nos preços dos algumas medicações, igual eu citei, ivermectina, que a procura caiu, né? Então o valor dele diminuiu, mas alguns equipamentos, né? Que igual eu citei, que foi a maioria dos equipamentos, materiais utilizados, vem da China. Então, com a questão do dólar, os preços continuam altos, né? Mas ainda a gente tem essa esperança que volte ao normal, né? O dólar caindo, tudo volte ao normal, os preços voltem ao normal, né? E tem agora também a questão da medicação, tem a disputa de fabricantes, né? As empresas que fabricam a medicação. Então, criar uma medicação, então vem uma outra empresa, tenta criar a mesma medicação para vender com um valor um pouco mais abaixo. Então, isso ajuda também, né? Mas ainda a questão valor de material, equipamento, continua alto. Álcool gel, máscara, luva, já houve uma queda bem grande no valor de compra, que a procura está diminuindo com a vacinação, né? As pessoas o índice de Covid está caindo, então as pessoas estão procurando menos, né? A máscara, a luva, e a maioria das pessoas tem a máscara de tecido, né? Que pode ser lavada, então os preços desses itens caíram. Excelente, Thaís. Ruene, uma das explicações plausíveis para esse aumento, esse transtorno que nós tivemos, assim, a lei da oferta e da demanda. A demanda aumentou de forma inesperada e de forma exponencial e, consequentemente, o preço tende a aumentar. É uma coisa natural. No entanto, você acredita que, de alguma forma, nós poderíamos ter evitado isso? Pois é, Bruno. Eu penso que sim. Eu penso que sim, né? Eu penso que faltou uma união nacional para poder enfrentar essa situação, né? Então faltou uma coordenação aí. Faltou uma coordenação aí que envolvesse os três entes federativos, né? Que principalmente agregasse alguns atores do governo federal aos governos estadual, né, e municipal, sabe? Então poderia ter sido feito mais, sim, né? Eu penso que esse número de mortes poderia ter sido menor, né? Não acho que não adianta nada as pessoas terem batido palmas para o pessoal da saúde, né, em determinada época da pandemia, mas no fundo muitos estavam furando o distanciamento social para ir para festas, né, para ir para um monte de coisa clandestina e não se protegendo, né? Eu acho que faltou uma campanha. Eu acho que faltou uma campanha de verdade, né? Uma campanha na televisão, uma campanha no rádio, né? Então você via de vez em quando alguma coisa da prefeitura aqui, pelo menos aqui eu pude ver isso, né? Então, de vez em quando, a prefeitura de Belo Horizonte, né, na Itatiaia, o Thiago Reis, ele sempre falava da questão do uso do álcool em gel e da máscara, da vacinação agora. Então, a prefeitura apareceu muito, né? A prefeitura apareceu muito. O Estado, mais ou menos, o governo federal, muito pouco. Acho que o governo federal ficou devendo. Essa que é a verdade, né? Então, dentro até daquilo que a gente estava conversando agora há pouco, eu e a Thaís, se tivesse tido essa união, uma campanha de verdade, né? Você com certeza teria barrado muita fake news, teria barrado muita notícia atemorizante, né? E você teria feito aquilo que era importante, esse diálogo entre a saúde e o econômico,
Eu acho que... E acabou que isso entrou na conta daquela polarização que o país já vinha vivendo, né? Entre direita e esquerda, essa polarização ideológica que, como eu disse, pouco ajuda, mais atrapalha, né? Porque no fim das contas, como eu já disse para vocês em sala de aula, todo mundo aqui paga imposto. Todo mundo aqui é brasileiro, né? O político está ali, ele está recebendo dinheiro de todos nós, independente do partido. Então, eu acho que faltou isso, sabe? Para poder ter, sim, o Brasil passar por uma situação melhor, tá? Vou pegar um exemplo aqui de um cara, de um primeiro-ministro, né, da Inglaterra. Ele estava com um discurso no início da pandemia de descrédito, achando que era uma gripezinha, né? Boris Johnson. E aí ele teve Covid, logo no início da pandemia, ele pegou Covid. O cara foi no limite, né? Foi entubado, deve ter passado por clonação, porque isso eles não contam com detalhes. E aí ele voltou. Quando ele viu que a doença não era uma gripezinha, a forma dele lidar com a doença, ele, o governo dele na Inglaterra mudou totalmente. Totalmente. O cara teve que passar por essa experiência, né? Para poder ver que, olha, se eu vivi isso, qualquer um dos meus concidadãos aqui, contribuintes, pode passar pelo mesmo, né? Então, é um exercício, faltou um certo exercício de alteridade, faltou ficar mais em silêncio. Eu acho que teve gente aí que tem muito holofote, que deveria ter ficado mais calado, né? Se não tinha nada para acrescentar de importante, devia ter ficado mais calado, sabe? E isso teria ajudado muito, né? E também, Bruno, infelizmente tem uma coisa que teve uma queda quando eu considero essa pandemia em relação a outras pandemias do passado, que foi a questão da solidariedade, né? Em 18, pense que em 1918 você não tinha SUS, você não tinha um sistema de saúde estabelecido e complexo como o de hoje. Mas a solidariedade dos que mais tinham com os que menos tinham, de alguma forma, colaborou para amenizar o sofrimento nas cidades, né? Então, eu acho que faltou. Eu acho que aqueles que mais têm, não só no Brasil, mas no mundo, deveriam ter se unido. Essa corrida pela vacina que a gente assistiu, eu acho que a OMS deveria ter chamado as empresas e falado assim: nós vamos trabalhar juntos, vamos trocar, porque toda a humanidade está em risco, todo mundo está sofrendo, todo mundo está sofrendo impacto econômico. Então, faltou isso. Então, vivemos uma pandemia dentro de um contexto que a gente não pode desconsiderar, que é o contexto capitalista, e de uma forma, assim, muito complicada, né? Muito complicada. Esse egoísmo, egocentrismo, acho que ele acabou sendo maior do que a solidariedade. Você teve, sim, ações de solidariedade, inclusive eu participei de uma aqui em Belo Horizonte, mas elas, né, e até porque a carestia também chegou, a inflação chegou, e isso acabou pegando, né? Enfim, eu acho que é mais ou menos isso, Bruno. Acho que a gente poderia sim ter passado essa pandemia melhor, né? E tem uma situação também a gente tem que fazer uma reflexão, que é sobre essa questão da vacina, né? Há indícios de que a vacinação poderia ter começado aqui com um mês de antecedência, né? Há indícios, né? Então, aí para a gente pensar, né? Os nossos governantes, eles têm responsabilidades, né? Quanto maior o poder que você tem, maior a sua responsabilidade. E isso que as pessoas que assumem esses cargos, né, seja no poder político, no poder econômico, qualquer forma de poder, as pessoas precisam de entender isso, tá? Excelente, muito obrigado. Agora sim, fazendo uma consideração final, a gente, no decorrer da história, a gente teve grandes tragédias que infelizmente mataram muitas pessoas. O Holocausto, as guerras mundiais, por exemplo,
o tsunami lá no Haiti, furacão Katrina, diversos níveis diferentes que mataram números diferentes de pessoas, mas eu tenho certeza que a pandemia, ela entra para a história, ela marca assim um período muito triste que nós vivemos, mas que também nos ensinou bastante. Como você disse, nós conseguimos notar algumas diferenças na nossa sociedade e coisas que nós vamos levar para o resto das nossas vidas. Aprendizados e práticas, hábitos que nós não tínhamos antes, que nós vamos levar, uma forma de enxergar o mundo de forma aprimorada e diferente do que a gente enxergava outrora, e a gente conseguiu aprender muito também com a pandemia. Infelizmente, nós tivemos um número muito alto de mortes. Estimativas aí falam que quase 5 milhões de pessoas morreram ao redor do mundo. E é muito triste. Só aqui no Brasil nós tivemos mais de 600 mil mortes. É muito triste. E assim, sem contar o desastre econômico também gerado pela pandemia. Agora eu queria ouvir de vocês, primeiramente da Thaís, posteriormente o Ruener. Eu gostaria de saber de vocês um aprendizado que vocês vão levar para toda a vida e também alguma perspectiva boa, um ponto positivo da pandemia, alguma coisa que vai levar, vocês vão levar de forma positiva para a vida de vocês, de tudo isso que a gente passou, está acabando, graças a Deus. Eu vou levar com tudo isso a questão do valorizar a vida, a questão da união, família, proximidade com as pessoas, né? Eu acho que as pessoas passaram a ter um pouco mais de amor uma com as outras. Então, a caridade, eu acho que é isso que eu vou levar aí com relação a essa pandemia. Entendi. Renner, me fala um aprendizado, um ponto positivo que você leva desse acontecimento. Ô Bruno, eu acho que passa dentro do que a Thaís falou, acho que é a questão mesmo de você preparar para dar seu ombro para as pessoas, né? E quando você não tem condições de fazê-lo, porque pode acontecer de que a pessoa que está precisando de ajuda, você talvez não tenha aquela proximidade ou tinha algum conflito, que você de alguma forma ajude, né, indicando alguém que possa ajudá-la, sabe? Então, eu acho que é essa questão mesmo da ajuda, eu acho que a questão também da fé, acho que muitas pessoas, muitos alunos, eu pude ajudar nessa questão da fé, né? E que a gente tem que continuar acreditando na ciência, tá? Não a ciência enquanto um ídolo, enquanto um Deus, porque a ciência é humana, a ciência ela é passível de erro, de acerto, né? Mas a gente precisa de valorizá-la. Eu acho que isso é muito importante. Se a gente tem hoje, quando a gente pensa assim, uma condição de vida, né, melhor de alguma forma em relação a outros momentos, imagina na Idade Média lá, né, a peste negra, a ciência colabora para isso, né? Se a gente pôde encontrar uma saída, né, com a vacina em um ano, né, é o desenvolvimento científico, né? Houve um investimento ali, né? O que, por exemplo, não teve lá na peste, né? Mas em compensação aquilo que eu falei anteriormente, eles eram muito mais solidários, né? Eu acho que a gente precisa de um outro aprendizado, equilibrar, né, a questão da ciência, da tecnologia, da saúde e da solidariedade. Eu acho que a coisa passa por aí. Excelente, muito obrigado. Eu gostaria também de ouvir meus colegas, Harrison, Kelvin, Carlos. Me conta aí, começando pelo Harrison, me fala um aprendizado que você leva da pandemia. Pode ser de forma bem simples, resumida. Cara, o que eu pude aprender com essa pandemia é que nós devemos
Tá me ouvindo agora? Então, sim. O quanto é importante estar perto dos amigos, da família, um aperto de mão tem sim uma grande diferença, um abraço tem sim uma grande diferença, e talvez a gente só percebeu isso agora, com essa pandemia, com o distanciamento social. E é isso. Kelvin, você pode compartilhar com a gente também um ponto positivo? O meu ponto positivo é ter mais humanidade, mais confiança, mais compatia com próximas pessoas, entendeu? Porque, querendo ou não, cada um ajudou um outro para vencer essa pandemia, entendeu? Que a gente está vencendo. Carlos, por gentileza, compartilha também com a gente um aprendizado, um ponto positivo. Então, eu aprendi que a pandemia foi uma questão de mudança e de reflexão, tanto psicológica quanto financeira. Ela fez a gente refletir muito. Muita coisa que a gente não dava valor antes, agora a gente começando a dar com uma vida, com uma coisa. E questões, por exemplo, assim, antes a gente não dava muito valor a sair de casa, hoje a gente dá mais valor porque a gente ficou muito preso, rotina. Foi muita reflexão. Eu acredito que passa muito por isso mesmo. A gente começou a aprender a dar valor a coisas que a gente não dava valor antes, e a gente pode aprender que sempre é bom nos prepararmos para o futuro, porque algo inesperado pode acontecer. Eu falei com o Renner que, assim, no começo do ano de 2020, assim, 2020, a gente começou com essa tragédia toda, e ele disse, tem uma onda aí vindo, eu acho que chega aqui no Brasil, vai parar tudo, e eu desacreditei daquilo, e de fato aconteceu, e tudo mudou de forma inesperada. A gente ficou 18 dias na faculdade, teve que ir para o remoto, e assim, ninguém estava preparado para isso. Então, eu acredito, um aprendizado que eu levo é sempre nos preparar para o inesperado. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, então a gente tem que se preparar psicologicamente, financeiramente, e cuidar do nosso corpo para manter a nossa saúde em dia. Eu acho disso uma importância. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, professor Renner, e também a nossa querida convidada Thaís. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui. E eu espero que também você que nos ouviu, nos assistiu, tenha gostado dessa conversa que nós tivemos. E eu estendo também o agradecimento para todos os outros participantes aqui do nosso grupo. Renner, você levantou a mão, pode ficar à vontade. Bruno, uma coisa muito importante que atravessou as falas de todos nós aqui é que a gente pensar que esse tipo de tragédia, como foi em Brumadinho, como é a tragédia da pandemia e outras que foram lembradas aqui, não são problemas individuais, como muitas vezes querem nos levar a acreditar. São problemas coletivos. E a gente só supera isso com coletividade. Eu acho que a gente está começando, a gente está caminhando para sair disso, se Deus quiser, no ano que vem, né? A gente vai se aproximar muito do normal que existia antes. Por quê? A vacinação em massa, né? É uma questão coletiva. Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Não adianta só eu estar bem se os outros que estão próximos de mim estão mal, né? Não estão bem, né? Então, eu acho que é um grande aprendizado. Eu espero que um dia, né, as pessoas entendam, né, e que não precisem, né, de fazer revolução socialista para chegar nisso, né, porque tem gente que acha que é só socialismo que vai. Não, eu acho que eu já disse isso para vocês em sala de aula, que não é ditadura nenhuma é solução para isso. Eu acho que o coletivo é uma construção democrática, né, e eu acho que as pessoas precisam de entender isso melhor, tá bom? Excelente contribuição, professor. Mais uma vez, agradeço a vocês. E você que assistiu, não esquece de deixar seu like aqui também no vídeo. Se você tiver algum comentário a fazer, fique à vontade para deixar o seu comentário aí. Vai ser um prazer continuar esse diálogo com vocês. Muito obrigado a todos e obrigado a você que assistiu. Renner, se você quiser parar a gravação aí, por gentileza.